Bom dia! No Papo.com de hoje vamos falar sobre bullying infantil. Vamos explorar este universo de dor e constrangimento que muitas crianças sofrem já nos primeiros anos de vida e como as consequências desses atos são graves e podem afetar por toda a vida. A palavra bullying, do inglês, significa ameaçar, intimidar. Repetir ações de forma violenta, tanto física quanto psicológica, intencionalmente e de maneira exaustiva. E para isso trouxemos a psicóloga, a doutora Márcia Pedrosa, que trabalha com crianças vítimas de bullying. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Rafaela. Doutora Márcia, como identificar os primeiros sinais que uma criança está sofrendo bullying? Então, é importante desculpa, notar que a criança mude de comportamento abruptamente, né? Então, normalmente fica mais reservada, fica mais quieta, às vezes fica na hora do intervalo, do lanche, procurando a presença de algum adulto, de alguma disciplina, às vezes não quer ir para o pátio, né? As mães em casa, né, os adultos que cuidam da criança, notar se ela constantemente sente algum sintoma físico, alguma dor abdominal, alguma reclamação de alguma dor de cabeça, sempre antes de ir para a escola, né? Às vezes até náusea, vômito acontece da criança somatizar pela angústia que ela está sofrendo, né? E doutora, depois que os professores, os pais percebem essas atitudes das crianças, como procurar um psicólogo, né, para orientar sobre isso, o que fazer depois sobre isso? Então, é importante ter um canal de comunicação aberto entre os pais e a escola, né? Se a escola detecta antes dos pais ou os pais antes da escola, é importante que haja essa comunicação, né? Se a mãe percebe, por exemplo, um sintoma físico, pedir um horário lá para a coordenadoria da escola, para a professora, sentir o que eles estão percebendo na escola, né? E tentar detectar, né? Os adultos precisam estar atentos, né? Em salas de aula, fora da sala de aula, nos corredores, nos banheiros, no pátio, né? Então é importante perceber o que está acontecendo. E eu sempre digo, né, assim, que talvez a primeira atitude seja dos adultos que estão mais próximos da criança, tentar resolver esse problema. Não necessariamente precisa já buscar um psicólogo, né? Eu acho que é importante conversar com a criança, a vítima que está sofrendo bullying, para poder instrumentalizá-la, para ela conseguir resolver o problema. Se não conseguir, os adultos entram em ação, né? Porque eu acho importante as crianças começarem a desenvolver também autonomia para resolver o conflito, né? Lógico que não vai deixar numa situação de desamparo, né? A criança vai resolver sozinha. Mas é importante que os pais estejam orientando, detectar quem é o agressor, né? Chamar os pais do agressor também, fazer uma reunião com esses pais, né? E aí sim, se a gente não conseguir trabalhar na escola, pais não conseguirem trabalhar, aí entra, pede a ajuda de uma pessoa, de um psicólogo, para poder intermediar o conflito. E doutora, se não conseguem, né, se os pais, professores não conseguem resolver essa situação e procuram um psicólogo, como é o primeiro contato de um psicólogo com uma criança que sofreu bullying? Então, a minha linha de trabalho a primeira sessão é sempre com os pais sem a criança, para eu poder conhecer um pouco o histórico familiar, um pouco da história da criança, né? Porque também tem um perfil psicológico dessa criança vítima do bullying, existe um perfil psicológico da criança agressora, né, que comete o bullying. E aí a minha maneira de trabalhar é abordar a criança no começo fazendo um psicodiagnóstico, para poder entender o perfil psicológico, o mundo interno dessa criança, em que momento que ela está da fase do desenvolvimento, né? E por que ela está sendo escolhida, entre aspas, para ser a vítima, porque normalmente é uma criança mais frágil, é uma criança que tem um perfil que propicia, né? Acaba juntando, né? Assim, o agressor com o agredido acaba formando uma dupla disfuncional, mas, né? Porque que foi aquela a presa fácil, vamos dizer assim, para ser a vítima do bullying, né? E a partir daí, né, na psicoterapia é possível trabalhar para fortalecer essa criança, né, para que ela possa desenvolver instrumentos, vamos dizer assim, para poder se defender, né, de maneira autônoma, né.
Doutora, quando esse bullying não vem da escola ou de algum ambiente externo dessa criança e vem de casa, como é trabalhado isso? Porque às vezes a escola que acaba interferindo, né, na criança em indicar um psicólogo para orientar ela, né? Porque não tem mais os pais que apoiam e acabam sendo os agressores, né, desse bullying. Quando os pais são os agressores, aí é mais complicado, né? Porque quando é caso de algum irmão mais velhos, ainda precisa de um amparo, né, dos pais para poderem cuidar, né? Mas assim, quando os pais são os causadores, precisa chamar esses pais, aí precisaria de uma terapia familiar, né, que eu indicaria, né? Porque aí a criança está sendo o sintoma daquela família, né? Então precisaria trabalhar a família como um todo, né? Mas esse é o melhor cenário, né? Se os pais vierem, a gente conseguir trabalhar e tiver bom resultado, perfeito, né? Mas no caso de abuso físico, aí precisa entrar com uma medida mais incisiva, né? Chamar o conselho tutelar, né? No caso de um bullying, de agressões físicas, inclusive, né? Doutora, agora a gente vai entrar no intervalo, mas antes disso eu gostaria de deixar uma pergunta. Essa criança, se ela não for tratada, ela tem a possibilidade de adquirir no futuro, continuar com bloqueio emocional, né, durante a vida adulta? Mas nós vamos para o nosso intervalo e voltamos com o Papo.com em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta com a nossa convidada, a psicóloga a doutora Márcia Pedrosa, que há mais de 25 anos faz acompanhamento psicoterápico para crianças e dá orientações aos pais. Márcia, no bloco anterior ficou uma pergunta no ar. Qual a possibilidade dessa criança na vida adulta crescer e não ter um tratamento adequado, né, e ter um bloqueio emocional? A chance é grande, né, assim, se não for tratada, porque a criança, ela ouve, né, a criança, ela está em formação, né, formação da personalidade. E se ela ouve, né, durante uma vida inteira, né, algumas afirmações negativas, ela vai formando a autoimagem de acordo com aquilo que ela ouve, né, principalmente se vier de casa, né, se for uma questão mais pontual, de um amigo, de um colega de escola, nem tanto, mas, né, como você me perguntou no bloco anterior, né, a respeito do bullying em casa, aí é muito mais nocivo, né? Porque se é uma questão pontual com um colega na escola, os pais conseguem trabalhar, psicólogo, professores, tudo mais, para desfazer essa ideia, né? Mas quando vem de casa, então forma-se uma autoimagem negativa da pessoa, né? Doutora Márcia, nossa repórter, a Marília, ela gravou uma reportagem sobre o assunto. Vamos dar uma olhada? Nos dias de hoje, o termo denominado bullying, que significa brigão em inglês, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. O comportamento agressivo e intencional pode muitas vezes prejudicar psicologicamente a vítima. Para que o bullying seja evitado, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência sugere que, para ter um ambiente saudável na escola e na infância, é desejável que os professores e pais conversem com as crianças, escutem e estimulem a se abrirem mais e falarem sobre seus sentimentos. Conversamos com Giovana Prando, que nos contou um pouco do que sofreu na infância. Eu era muito nova. E eu não entendia muito bem o que era o bullying. Eu sabia que eles falavam mal de mim, mas eu não entendia muito bem
não era bem um conceito, ainda nem não era muito falado esse negócio de bullying, mas eu sabia que não era uma coisa legal que eles estavam falando e que eles estavam, tipo, pra eles estavam brincando. Doutora Márcia, como vimos, né, no caso da Giovana, ela sofreu bullying na infância e ela não entendia muito direito o que estava acontecendo. Acontece muito isso com as crianças, de não entenderem o que está acontecendo? Sim, ainda que hoje em dia é mais falado, né? É uma coisa que é mais conversada. Veja, a gente está aqui falando sobre isso, um programa de televisão, né? Trazendo esse assunto. Antigamente, talvez quando ela era criança, não era tão divulgado, né? Mas, a princípio, quando a criança começa a sofrer um tipo de agressão, ela não entende. E muitas vezes ela entende que ela é a causadora, que o problema está com ela. Né? Então, muitas vezes você percebe assim, alguns comportamentos em meninas, por exemplo, que querendo mudar alguma característica física, querendo alisar o cabelo para poder ser aceita no grupo das meninas de cabelo liso, como se o problema estivesse nelas, né? Querendo fazer qualquer coisa para agradar. Né? Então, é importante que isso seja conversado. Né? É importante que exista uma conversa preventiva na escola, né? Assim, principalmente na escola, onde tem um grupo de crianças que ficam mais tempo juntas, que exista essa preocupação da prevenção, porque vai acontecer o bullying. Né? O bullying é um fenômeno, né, universal, não acontece só aqui ou só ali, né? É uma coisa que acontece em todos os lugares. Então, a prevenção é a melhor maneira, o melhor caminho, porque quando acontecer, a vítima já vai estar sabendo do que se trata, né? Porque é muito comum a criança achar que o problema está com ela, né? Que ela não fez ou fez alguma coisa errada, por isso que está sofrendo, né? Márcia, o cyberbullying, né, que é o bullying virtual vindo da internet, que acontece hoje em dia, atinge as crianças, né? Com as tecnologias, isso está acontecendo de atingir as crianças também. Então, se as crianças tiverem acesso ilimitado às redes sociais, pode acontecer sim, né? Por qualquer via, desde que ela tenha acesso, né? Então, assim, é importante também ter essa preocupação, porque a criança nas redes sociais vai estar muito exposta. Né? E aí o bullying, né, ainda anônimo, né, muitas vezes não sabe nem quem comete, né, não sabe nem quem é o agressor. Né? Então, assim, é muito importante que a criança esteja sendo observada, né, tenha que ter um limite para o uso dessas redes, né, porque senão ela fica muito exposta. Né? E é como deixar uma criança exposta no meio da rua. Né? Então, o perigo está por ali. Doutora, existe hoje, como é um assunto que está sendo mais abordado, um certo acompanhamento, as escolas estão procurando mais, os pais estão procurando mais saber sobre o assunto para, né, orientar os filhos e não deixar chegar em situações extremas? Sim, as escolas estão mais atentas, felizmente, né, por conta de casos, né, que vem acontecendo já há algum tempo. Então, as escolas eu tenho percebido que existe essa preocupação e muitas vezes os próprios colegas têm sido solidários com as vítimas de bullying. Isso é muito, muito bonito de ver. Né? Então, há um tempo atrás, eu acompanhei uma criança e que a escola tomou iniciativa, os próprios alunos tomaram a iniciativa de formar um grupo, de fazerem uma vistoria, vamos dizer assim, na hora do lanche, para detectar as crianças que estavam isoladas e trazer essa criança para um convívio, para uma conversa, né? Então, já é uma preocupação, né, da prevenção. Né? Eu acho isso muito positivo. Bom, doutora Márcia, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui nos nossos estúdios. O Papo.com se encerra por hoje falando sobre bullying infantil. E uma pergunta fica para os nossos telespectadores. Você já foi vítima de bullying? Até logo!